Vamos acabar também com esse negócio assim de não, vou mostrar no grego, porque quem está assistindo em casa não fala grego, não vai saber o que você está dizendo é verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Eis aí o Fichetamen da Berivrit. Anima da Berivrit. Muito bom. Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Como é que é seu nome? Diego Sofrite Cardoso. Prazer, Diego. Sou professor de filosofia, de ensino religioso, fiz mestrado pela FRJ também e vim tentar pensar um pouquinho sobre a questão da Bíblia ser ou não. Qual que é a sua denominação? Eu sou um desigrejado. Desigrejado. Tá? Depois, se a pauta surgir, a gente pode tentar entrar um pouquinho sobre isso. Tá? Vou começar concordando com a sentença, mas vou tentar mostrar que a conclusão que provavelmente vai sair daí não se sustenta. Por quê? Porque a ideia é que provavelmente, se eu entendo que a Bíblia ela não se vê como autoridade infalível da fé, de fato ela não se vê. Ela não se vê como a única autoridade infalível de fé. Sim, porque como a Bíblia ela é um livro composto por livros, ela acaba que ela não se autorreferencia. E aí, nesse sentido, se eu for expandir para outras... Não é certo dizer que ela não se autorreferencia, porque, inclusive, a Bíblia é um dos livros, de coletâneas de livros, que mais se citam entre si. Então ela fala o tempo inteiro sobre ela. Mas ela não diz que só ela tem toda a autoridade. Por exemplo, se a gente for para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15, nós temos aqui: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui a gente tem a escritura, citando a escritura, e dizendo que já tem gente interpretando mal a ela. Sim. Ela não diz que é a única autoridade, mas já dá até aqui uma dica de que é necessário alguém para interpretar. Sim, mas aí o que acontece? Se a gente abre para itens fora da Bíblia como autoridade para o cristianismo, a gente vai acabar caindo ou na tradição, sim, ou no magistério. Ou nos dois, né? Ou nos dois. E aí, qual é o problema? A própria tradição, em algum sentido, não delimita por ela mesma onde ela começa e onde ela termina. Ela também não tem uma autorreferência. A tradição também não, verdade. Vou dar um exemplo simples. Santo Agostinho, e aí estou chamando de santo em respeito ao catolicismo. Santo Agostinho, de certa forma, cristianizou Platão, e São Tomás de Aquino, de certa forma, cristianizou Aristóteles. E eu não posso assumir que eles dois fazem parte da tradição, porque eles são pagãos e estão antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas você só não pode esquecer que o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. São Paulo diz pra gente que os pagãos, isso é no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz que os pagãos não têm uma desculpa por não ter ouvido o evangelho, porque dentro do seu coração eles já tinham, de alguma forma, o som de Deus. Então, o fato da igreja trazer coisas que vieram antes de Cristo, ou existiam ali fora da cultura judaica, isso não quer dizer que aquilo esteja errado, porque todos nós viemos de Adão e Eva, e Deus fez alianças com Adão e Eva, com Abel, com Davi, com Moisés, né? Então tem vários níveis assim de aliança até chegar a Jesus Cristo. Mas a gente não pode dizer que tudo que está fora da igreja ou fora da Bíblia não tem fundamento nenhum, porque nós sabemos que tem muita verdade espalhada por aí que a gente pode usar. Assim como os hebreus, quando saíram do Egito, usaram aquele espólio, né, que vinha o ouro que tinha lá no Egito para fazer a Arca da Aliança. Então a gente pode usar as coisas boas das outras culturas e trazer para dentro. O único ponto é que assim, a tradição ela acaba se perdendo no sentido de que não fica claro o que faz parte da tradição e o que não faz. É por isso que é necessário o magistério. Pode vir, se quer tanto vir, pode vir. Como é que é seu nome? Meu nome é Matheus. Prazer conhecê-lo, Matheus. De qual denominação? Sou da Assembleia de Deus. Tudo bom, Ariel? Tudo ótimo. Então, eu discordo de você que eu quero colocar aqui alguns pontos. Primeiro de tudo, a própria patrística vai estar falando acerca do favorecimento das escrituras. Por exemplo, é engraçado você trazer a patrística, porque a grande afirmação protestante contra a igreja é que só a Bíblia é a autoridade infalível de fé. Então eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só ela é a autoridade de fé. Calma aí, eu vou mostrar, só um instante. Mas você está precisando recorrer a outra autoridade para falar da Bíblia. Mas antes, eu vou citar os patriarcas para depois ir para a Bíblia. Esse é o meu ponto, certinho? Tudo bem, mas o fato de você ter que falar da patrística já prova que não tem como sustentar que a Bíblia sozinha é a autoridade de fé. Não. Mas por que você está trazendo então? Porque eu quero comprovar na própria questão essa coisa. Mas vamos lá. Eu queria inverter hoje o jogo, porque eu nasci numa cidade que é a maior concentração de igrejas protestantes, que é São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E desde pequeno eu estudei no colégio batista. E sempre fui questionado o tempo inteiro ali, onde está na Bíblia isso, onde está na Bíblia aquilo, e os protestantes sempre fogem para outro tema. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia que só a Bíblia é autoridade. Então, sempre é uma tentativa de atacar a igreja católica. Eu queria que vocês fundamentassem a própria posição. Tudo bem, então eu vou para a Bíblia, tudo bom? Tudo bem. Salmo 139, o verso de número 10 e 11 vai falar assim: como purificará o jovem o teu caminho? Guardando a palavra de Deus, não tradição, nem magistério. A palavra de Deus no coração. É bom que no 105 vai dizer assim. Quando foi escrito esse salmo? Não, Antigo Testamento, tudo bem. Não, tudo bem. Mas nem a escritura inteira estava escrita aí. Então quando ele fala palavra de Deus, ele não quer dizer exatamente palavra escrita. Mas são aquelas tradições que eles receberam de Moisés. Até porque Moisés, por exemplo, teve num tempo em que não existia língua hebraica. As pessoas não falavam hebraico ainda. Sim, mas ali foi escrito ou não? Escrever. Foi escrita muito depois, isso, século V a.C. Mas se está escrito, está citado, não está? Tudo bem, mas a palavra, para pensar comigo, ó. A palavra, o que eu tô te falando aqui é uma palavra? Sim, é uma palavra dita. E não tá escrita. Mas uma coisa é uma palavra dita e uma palavra escrita. Mas aí tá dizendo palavra escrita? Tá querendo dizer também a palavra escrita. Onde tá escrito isso? Não tá escrito isso. Vamos lá pelo exemplo. Você trouxe um versículo, deixa eu trazer outro pra você então, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz o seguinte, e esse é um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Ficai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, tanto o escrito quanto o falado é a palavra de Deus. Não tem um versículo na Bíblia que diga que é só o que está escrito. Mas a partir do momento que você segue a palavra, se torna uma tradição. Veja em que diz também Marcos 17. São Paulo diz para seguir as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. Marcos 7 vai dizer assim lá a partir do...
que lembrar de fazer isso. Como é que é seu nome? Boa tarde, Ariel. Prazer. Eu sou Diego Fernandes, sou teólogo. A sua afirmação eu discordo. De qual denominação você é? Denominação não importa. Eu sou... Não, denominação não importa. Ok. O que importa é o ponto. Eu sou teólogo e eu estou aqui para defender que a sua afirmação está errada pelo próprio princípio escriturístico. Primeiro, se falarmos teologicamente, a própria função das escrituras é a revelação de quem Deus é. E se nós olharmos a Epístola Paulina a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, segunda epístola, Paulo vai chamar as escrituras de teotópicos, ou seja, é o único livro ou é a única palavra que é inspirada direto por Deus. Isso lhe garante um caráter singular, ao qual a tradição nunca teve. Você poderia, na sua fala, mostrar para nós, em algum momento, a tradição tendo esse caráter de inspiração. Eu acabei de mostrar agora, segundo Tessalonicenses 2,15. São Paulo diz para eles seguirem as tradições. diz... E outra coisa, eu tô usando aqui, para não dizer que é a minha tradução, uma Bíblia protestante. A Bíblia Almeida corrigida e revisada. Ou seja, tradições que devem ser seguidas porque são ditas pelos apóstolos. O texto que você está referindo é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sim. Esse texto ele referenda não tradições posteriores, tradições apostólicas que foi passada para uma comunidade específica que não tem o conceito de universal. Você pode apontar uma tradição universal no primeiro século. Você trouxe aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ele diz que toda a escritura é útil para ensinar, argumentar e corrigir. Ou seja, o que São Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses não é só para a comunidade de Tessalônica, é para todos nós. E por que as mulheres na missa não usam véu, então? Porque Paulo fala para polícia, as mulheres usaram o véu, isso era uma questão cultural. Então Paulo trabalha questões culturais. Outra coisa, o texto que você está dizendo que ele seguia as tradições que ele ensinou, é uma questão cultural. Ele trabalhou questões culturais, em Coríntios. Por que as mulheres não usam véu na igreja católica? Essa é uma questão cultural? Essa é uma questão cultural? A carta aos Tessalonicenses é uma questão cultural. Eles estavam discutindo acerca de quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltava. Era um problema teológico e cultural pertinente àquela denominação. Seguir as tradições ensinadas pelos apóstolos só. Não, eu vou até mostrar mais uma para você aqui, ó. Agora responde uma coisa para mim. Se Paulo diz que as escrituras é artios do grego, isso é suficiente, plena para completar o momento da boa obra. Se as escrituras já é plena, me mostra na Bíblia que artios, abre aí 2 Timóteo 3,16. Não diz que é o texto grego diz que ela é artio, plena, capaz. Você que está em casa, pesquisa aí se diz ou não diz que ela é artios do grego, plena, capaz. 2 Timóteo. Por que o que é pleno precisa de uma muleta para ajudá-lo, Ariel? É a palavra de Deus que é plena, mas não só a escritura. O texto que ele traz, Ariel, o que ele traz nessa vez? E aí, faça favor. O que ele traz aqui? Vamos trazer. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Somanai no grego e artios no grego, que dá a ideia de plena, completa. Primeiro vamos acabar também com esse negócio assim de não, vou mostrar no grego, porque quem tá assistindo em casa não fala grego, não vai saber que você tá dizendo a verdade. Eu falo hebraico fluente, fiz a minha faculdade em hebraico. Somos dois, eu também falo. Então, maravilha. Eis aí o Office da Berivrit. Anima da Berivrit. Muito bom. Então, o que nós sabemos? Que sempre que você pega algum texto que tá lá no original, você traduz pro português, tá muito parecido com o original. Isso aí é uma besteira. Nós não vemos aqui de um diálogo popular. Isso que você tá falando de diálogo popular. Você não tá falando com a pessoa popular da esquina. 30 contra 1 não é diálogo popular. Não tem 30 sentado aqui. É 19 contra 1, não é? Se tivesse 5, era 1 por vez. Valeu. Como é que é o seu nome? Luísa. Luísa, de qual denominação? Também não quero citar a denominação. Tudo bem. O texto que eu ia citar, que é 2 Timóteo 3,16, você já citou. E se é útil para ensino e para repreensão, então é útil para ensino e repreensão dos cristãos. Mas a igreja, ela nunca disse... cristão, a igreja nunca disse que a escritura não é útil para isso. Inclusive, a gente usa todos os dias na missa. Na verdade, eu vim aqui pra te parabenizar, porque, tipo assim, você é um cristão, católico raiz, que prega pra católicos raízes, que quem nunca foi na casa de algum parente, tava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira e ninguém nunca mais abre. Aí você vai lá, abre um curso de 12 vezes, de R$20, pra pregar a Bíblia, pra ensinar essas pessoas a refutarem a Bíblia. Não, o meu curso ele não é pra pessoa ler a Bíblia. Pra ler a Bíblia, ela deve ir à missa, fazer porque os católicos já não leem a Bíblia. Aí você usa o meu seu é pra curso responder as acusações que a gente recebe há décadas aqui contra a Igreja Católica. É uma resposta ao que fazem conosco. Gente, coitado, não deu nem tempo pra... Tudo bem? Tudo bom? Seu Prazer, nome? Tamis, eu sou Batista. E primeiramente... Eu estudei numa escola batista, a propósito. Olha que legal, parabéns, uma boa escola. Primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Reconhecer a gente como teólogos autorizados, principalmente o Ministério Teológico em cima de uma mulher, pra mim é um privilégio. Bom, você perguntou onde na Bíblia está falando que a Bíblia é a única autoridade. Isso. Eu quero devolver a pergunta. Onde está falando que não é a única autoridade? Não, hoje... eu posso te mostrar isso, tá? Mas certo. Hoje não é o dia de vocês de novo virem aqui fazer um monte de pergunta pra católica, é hora da gente perguntar. Então, onde tá? Vou explicar pra você. Você sabe tão bem quanto eu que não se faz teologia em cima de um único versículo. Claro. A gente precisa Sim, observar a revelação pra entender. Na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tem diversos textos falando da corrupção do coração do homem. Sim. Diversos textos. O que mais me motiva a acreditar que essa é a palavra de Deus é porque Deus é imutável. E na revelação da história nós vemos que essa palavra não mudou. Agora a tradição mudou várias vezes. O homem é imutável. E aí, só rapidinho, deixa eu só terminar meu argumento. Aí se você diz pra mim que tem uma autoridade maior do que a própria palavra e que essa autoridade... Não é maior do que a própria palavra. sei lá, qual a palavra que eu posso usar? Tão importante quanto? A tradição oral é tão importante quanto a Sagrada Se Escritura. você diz pra mim que você coloca em posição de igualdade o coração do homem, porque a tradição oral vem do coração do homem, vem do homem, certo? Não, você coloca a tradição então, oral, ela tá na Bíblia? tem dois tipos de tradição, a gente tem que separar aqui. Tradições eclesiásticas, por exemplo, reza em latim, reza em português. Como a gente vai imprimir a Bíblia aqui, se tem zíper ou não, isso aí é tradição eclesiástica. Certo. Agora, tem uma tradição que é a tradição apostólica, e é essa que São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses 2,15, que nós devemos seguir. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo também diz em Lucas 10,16, quem tá em casa pega a Bíblia pra ver. Quem vos ouve a voz, e ele não fala isso pra todo mundo
que seguia ele, não. Ele falou isso pros 70 discípulos que ele estava escolhendo junto dos 12 apóstolos. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, é a mim que rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus não deixou nada escrito. Não deixou nem a lista do cânon das escrituras. O que ele deixou foi os 12 apóstolos. Diferente de Moisés, Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tá, então no livro vamos do lá. Êxodo. Jesus desce da montanha com o nome de 12 pessoas. Se, sei lá, o Papa hoje declara uma coisa que, teologicamente, você entende que não é certa, você fica com o Papa ou com a Bíblia? Peraí, você falou que se o Papa diz uma coisa que eu acho que não é certa ou que a Bíblia, ou que contraria a Que Bíblia? biblicamente você entende que não é certo, que contraria a Bíblia. O Papa não tem poder, vamos lá, duas coisas. O Papa não Você tem poder fica pra com o Papa ou com a contrariar. Bíblia? O Papa não tem poder Você pra fica com a contrariar a Bíblia. Espero que sim. Se você fica O com a Papa Bíblia, não tem a poder pra Bíblia é contrariar a superior à tradição. Ponto. Você não pode mostrar pra mim nenhuma coisa que a igreja faz que contraria as escrituras, não tem nenhuma. Tem certeza? Tem certeza. Meu Deus, que mundo Tem você certeza. vive, cara! Eu vivo no mundo real dos Vamos lá. estudos e da Vamos lá, obediência. olha que interessante. Você leu, lê pra mim de novo, por favor, 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3,16, Você já toda a leu? escritura é Lê o útil pra finalzinho lá, ó. argumentar, para que o homem seja perfeito na Para medida que de o Deus. homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Isso. Quem prepara o homem é a própria palavra de Deus. Se quem prepara o homem é a própria palavra de Deus, não tem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. No capítulo porque ela anterior de prepara. Timóteo, ele fala que a continência e seguir a lei torna o homem útil pra toda boa obra também. Vamos Vamos lá só em fazer a Marcos, moral. ó. Marcos fala, vocês negligenciam os mandamentos de Já acabou, Deus e se apegam às tradições de homens. Já acabou. Ah, que pena, mas... Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada.